Boa noite a todos. Muito bem-vindos, é sempre uma alegria para nós, cada reunião. Que Jesus nos abençoe, que a gente possa ter uma reunião tranquila, como sempre. Lembrando que todos nós somos instrumentos de Deus. Todos somos trabalhadores dentro do Centro Espírita. Então, no momento do passe, onde nós vamos ter também a comunicação com os espíritos, que muitas vezes nos acompanham e são trazidos aqui para poder receber o socorro, ser esclarecidos, orientados, é importante o nosso pensamento. Vamos focar na segunda parte, naquilo que mais nos incomoda. Com certeza nós vamos receber cada um segundo o seu merecimento, mas se nós estamos aqui é porque nós queremos, e se nós queremos, nós vamos conseguir. Então que Jesus nos abençoe e nós vamos começar a nossa reunião. O espírito protetor pode deixar seu protegido à mercê de um espírito que poderia lhe desejar o mal? Há união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Mas, se o protegido quiser, ele dará toda a força ao seu bom espírito. O bom espírito talvez encontre uma boa vontade alhures para ajudar. Disto aproveita até seu retorno junto do seu protegido. Aí, Edu. Então nós estamos vendo aqui que jamais, por isso que não existe meio termo, não existe meia caridade, não existe meio mal, ou é o bem ou é o mal. O espírito, uma vez que ele conquista já um discernimento, ele já partiu para o lado da superioridade, ele não retrograda. O que nós conhecemos, jamais nós perdemos. Por isso que todos falam que conhecimento não ocupa espaço. E é uma verdade. Então nós estamos vendo aqui que ele não, de hipótese alguma, ele vai desejar o mal e fazer o mal. Só que, olha que coisa interessante aqui. A união dos maus espíritos para neutralizar a ação dos bons. Há uma união. Por isso que quando Jesus ele está passando lá naquele cemitério, isso daí está no Novo Testamento, dos Gadarenos, tem lá um homem que ele está possesso. Aí quando os espíritos vê Jesus, eles falam: que temos nós contigo, Jesus, filho de Nazaré, por que viesse nos atormentar? Quer dizer, eles estavam já dominando completamente aquele homem, que ele dormia nos túmulos, ele fugia. Por quê? Há uma união. Mas por que existe essa união? O que nós comentamos aqui anteriormente, nós temos uma trajetória espiritual. Tem muitas coisas mal resolvidas na nossa vida, por isso que nós temos interferências espirituais. A partir do momento que nós cedemos o campo, esses espíritos vêm com tudo. E não vem um só, vem mais que um, porque normalmente é um grupo, para poder nos derrubar. Mas a doutrina espírita dá essa condição para nós aqui. E quando o nosso anjo da guarda, nosso espírito protetor, vê que muitas vezes nós não estamos dando muita a situação para que ele haja, ele tem alguém precisando, ele vai ajudar. Mas ele está ligado a nós, porque toda ligação é mental. Nós sabemos disso. Por que nós temos depressões? Por que nós temos momentos de euforia? Nós temos conexão com outras mentes. No livro Nos Domínios da Mediunidade, nós vamos ver no começo lá, que fala que nós vivemos num mundo de mentes, de vibrações, de energias e poderosas. Então nós temos uma conexão grande. A partir do momento que nós começamos a entender que nós somos dono do nosso corpo, porque no nosso corpo nós é que mandamos, nós começamos a ter recurso para neutralizar essas interferências aqui. Então é muito interessante isso. E a forma como a gente tem de manter o nosso guardião do nosso lado é desejando continuar nesse caminho do bem. Sim. Né? É não dar atenção Sim. para aqueles que estão querendo
Nos derrubar. Nos tirar, Você nos pegou, tirar do caminho. Pegou muito bem. E olha que coisa interessante. Como que nós vamos entender isso daí? Tudo aquilo que nós conhecemos, a partir do momento que nós temos pensamento contínuo, que nós temos lucidez, que nós conseguimos conquistar esse corpo aqui, nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Nós vamos cair se a gente tiver acesso às coisas negativas. Quando nós começamos a trabalhar em cima dos nossos pontos positivos, nós começamos a superar. Porque as nossas qualidades, nós precisamos valorizar as nossas qualidades, sem sermos orgulhosos e presunçosos. Porque os nossos defeitos todo mundo fala. Então, vamos lá. Quando o espírito protetor deixa seu protegido transviar-se na vida, é por falta de força de sua parte na luta contra outros espíritos malévolos? Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. Ele o assiste com seus conselhos, pelos bons pensamentos que lhe sugere, mas que, infelizmente, não são sempre escutados. Não é senão a fraqueza, a negligência ou o orgulho do homem que dão força aos maus espíritos. Seu poder sobre vós resulta de não lhes opordes resistência. Muito bem. Du, desce um pouquinho só, para a gente pegar o começo de novo. Então está aqui. Não é porque ele não pode, mas porque ele não quer. Seu protegido sai das provas mais perfeito e mais instruído. No livro Os Mensageiros, no item 41 dos Mensageiros, o André Luiz e mais um grupo de espíritos, eles estão caminhando na natureza, por entre as árvores. Eles estão numa estrada e, de repente, eles veem um movimento numa estrada, uma aglomeração de pessoas numa estrada. Aí o André Luiz fica curioso. Aí o superior fala para ele, vamos ver o que está acontecendo ali. Aí quando ele chega, tinha um carroceiro que tinha tomado um coice de um burro e estava quase que desencarnando. Aí o André Luiz fica curioso. O superior que está junto com o André Luiz chama um dos espíritos e fala para ele, fulano, o nome dele é Grissério. Fala, Grissério, você tem responsabilidade sobre esse setor da estrada. O que você está fazendo que você não viu? O Muar dá um coice no carroceiro. Ele fala, eu fiz de tudo. Mas ele é muito bruto, ele é estúpido com o animal. Chegou uma hora que eu não tive mais controle. E o animal acabou dando um coice nele. E ele está para desencarnar. Mas eles não deixam o carroceiro desencarnar. Alguém chega ali e socorre o carroceiro. Olha que situação. Então, até os animais têm os anjos protetores, os espíritos protetores. Esse espírito que cuidava da estrada era responsável por todo o trânsito que acontecia ali naquele setor. Mas não conseguiu segurar o animal. Por quê? Justamente por isso. Entendeu? Porque o carroceiro não quis, ele judiava do animal. Chegou uma hora que o espírito falou, deixa o animal dar um coice nele, para ele aprender um pouquinho a viver. Então, olha que coisa interessante, o André Luiz vai questionar depois. Mas o que vai acontecer com ele? Ele vai morrer? Não, ele não vai morrer, ele vai sofrer bastante como homem. Como homem comum, ele vai sofrer bastante. Só que o espírito dele vai sair fortalecido e vai aprender um pouquinho a humildade, a caridade e o respeito, inclusive aos animais. Então, olha como que nós temos assistência, mas às vezes nós não damos ouvido. E aí acontecem as coisas conosco, aí está dentro daquela leitura anterior, aí nós culpamos quem? Nós culpamos os espíritos? Nós vamos culpar os obsessores? Não. Nós estamos abrindo espaço para que eles ajam. A partir do momento que a gente entender aquilo que eu comentei anteriormente, isso vai acontecer esporadicamente e depois acaba desaparecendo. Porque o que eu falei no começo aqui, nós somos trabalhadores de Jesus. Porque Jesus, ele é o administrador da terra. Por isso que ele disse, ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então é forte. É só a gente trazer para dentro da gente.
o espírito protetor está constantemente com o seu protegido, não há alguma circunstância em que, sem o abandonar, o perca de vista? Há circunstâncias em que a presença do espírito protetor não é necessária junto ao seu protegido. Chega um momento em que o espírito não tem mais necessidade de um anjo guardião? Sim, quando ele alcança um grau de poder conduzir a si mesmo, como chega um momento em que o escolar não tem mais necessidade do mestre, mas isso não ocorre sobre a vossa terra. Olha aqui para nós. Então, sobre a terra, Chico Xavier tinha o espírito protetor dele, o guia, que era Emmanuel. Emmanuel é menor que Chico Xavier. Nós já comentamos aqui. Todos os espíritos que comunicaram por intermédio do Chico Xavier eram menores do que ele, em termos de evolução, exceto Jesus. Os outros todos eram menores que ele. Mas como ele estava num corpo físico, e quando nós estamos no corpo físico, nós temos interferência da matéria, nós precisamos de um espírito protetor, porque ele está vendo numa situação diferente da nossa. Ele está vendo a realidade da nossa vida. Nós estamos obliterados temporariamente pelo físico. Então, tudo aquilo que envolve a matéria nos influencia. É muito difícil alguém que esteja na Terra que não seja influenciado por alguma coisa. Por isso que na Bíblia está escrito o quê? Sempre nós obedecemos a alguém ou alguma coisa. Sempre. Porque a ação dos espíritos sobre a nossa existência é oculta e porque, quando nos protegem, não o fazem de uma forma ostensiva. Se contardes com a sua proteção, não agireis por vós mesmos, e vosso espírito não progredirá. Para que possa avançar, lhe é necessária a experiência e é preciso, frequentemente, que ele a adquira às suas custas. É preciso que exerça suas habilidades. Sem isso, seria como uma criança que não se permite andar sozinha. A ação dos espíritos que vos querem o bem é sempre regulada de maneira a deixar-vos o livre-arbítrio. Porque, se não tiverdes responsabilidade, não avançareis no caminho que vos deve conduzir até Deus. O homem, não vendo o seu apoio, entrega-se às suas próprias forças. Seu guia, entretanto, vela por ele e, de tempos em tempos, brada-lhe para desconfiar do perigo. Então, tem que ser realmente oculta, porque senão nós vamos perder. Por exemplo, se a gente tivesse certeza que a gente ia ganhar um bom dinheiro numa loteria, a gente já ia parar de trabalhar já. Para que eu vou trabalhar se eu vou ganhar bastante dinheiro? Então já ia cortar os nossos atos. Então está aqui, nisso daqui. Aí, de vez em quando, eu tenho alguns lances com uma entidade que de vez em quando eu percebo ela perto. Às vezes eu quero tomar alguma atitude e eu mentalmente pergunto se eu posso fazer. Ela fala, se fosse eu, não faria. Aí, o que eu vou fazer? Não faço. Então, você que sabe. Então, a responsabilidade é minha. E é do mesmo jeito. Isso quando tenho alguma percepção mental. Mas a maioria das vezes, a gente quebra a cara. Quantos cálculos errados nós fazemos? Quantos projetos que nós achamos que vai dar certo e não dá? Porque na teoria, tudo dá certo. Na teoria, a gente faz todo aquele planejamento. Mas a prática é diferente. Por isso que não é muito fácil ser cristão. Porque o cristão ele tem que praticar. Não adianta falar, aqui dentro do centro é fácil ser bonzinho. A gente conversar. Vamos ver o dia a dia nosso, como é o nosso dia a dia. Se realmente nós estamos exercendo aquilo que nós estamos recebendo. Pelo menos a educação nós precisamos ter fora do centro espírita. Cumprimentar. Dar um sorriso, dar um aperto de mão, dar um abraço. Isso é muito importante na nossa vida. O espírito protetor que consegue conduzir seu protegido no bom caminho, experimenta algum bem para si mesmo? É um mérito do qual se lhe tem em conta, seja para seu próprio adiantamento, seja por sua alegria.
Ele é feliz quando vê seu desvelo coroado de sucesso, triunfando como um preceptor triunfa com o sucesso de seu aluno. Ele é responsável se não triunfar? Não, visto que fez o que dele dependia. Isso daqui é interessante para nós que somos pais. Muitas vezes a gente faz de tudo para o filho. Você indica o caminho e faz de tudo, ele se desvia. Nós fizemos a nossa parte. Dali para frente é ele. Então, se ele não ouve, se ele tem, porque o espírito, cada um é um. Então, ele tem a trajetória espiritual dele anterior. Mas a responsabilidade nossa é colocá-lo no bom caminho, é ensinar as coisas boas. Mas quando ele não consegue e não faz, então daí a nossa responsabilidade diminui. Por quê? Está aqui, ó. Toda hora nós estamos recebendo intuição. Mas muitas vezes nós negligenciamos, então às vezes as coisas acontecem. Resumindo, nós somos guardiães dele, né? Não proprietários. Então, não. Nós temos que orientar apenas. Sim, sim, exatamente. A gente orienta o filho de tudo, como os espíritos nos orientam. Por que que tem muitas doutrinas? Toda doutrina é ótima quando fala de Jesus e leva o homem ao caminho do bem. Aí, quando nós estamos numa situação evolutiva diferenciada, uma doutrina, às vezes, nos serve um certo tempo, depois ela já não preenche mais aquele vazio que nós sentimos. Aí nós vamos procurar. Então, aí, nós vamos ver que a doutrina espírita é aquele alimento forte. Nós precisamos estar preparados para receber. E quando nós estamos preparados, o alimento é forte. Isso está nas palavras do Paulo. Quando ele era criança, o alimento era de criança. Agora que eu sou adulto, meu alimento é de adulto. Por quê? Ele tinha descobrido o cristianismo. E realmente é uma mensagem forte, uma mensagem consoladora, de esperança, e que traz para nós um sentimento de vitória. Quando nós conseguimos galgar alguma coisa que a gente tinha, que nos dificultava anteriormente, e a doutrina espírita dá condição para que a gente possa superar. O espírito protetor que vê seu protegido seguir um mau caminho, malgrado seus avisos, sofre com isso e não lhe é uma causa de perturbação para a sua felicidade? Ele sofre por causa dos seus erros e o lastima, mas essa aflição não tem as angústias da paternidade terrestre, porque sabe que há remédio para o mal e que aquilo que não se faz hoje, far-se-á amanhã. Então, olha como a visão é totalmente diferente. Quando nós chegamos no plano espiritual, a visão nossa, ela clareia. Muitas coisas que a gente valorizava, Santo Agostinho fala isso. Muitas coisas que ele tomou por verdade, quando ele chegou do outro lado, ele viu que não era verdade. E muitas coisas que ele desacreditava, do outro lado ele viu que era a realidade. Então, quando nós estamos aqui, nós temos esse bloqueio. Todos nós. Independente de sermos homens, mulheres, de posição social, de cultura, independente disso, todos nós temos os nossos bloqueios. Podemos sempre saber o nome do nosso espírito protetor ou anjo guardião? Por que razão quereis saber sobrenomes que não existem para vós? Credes então que haverá entre os espíritos, senão aqueles que conheceis? Olha de que só. modo invocá-lo? Só um pouquinho, Eduardo. Aí nós vamos ver o livro do André Luiz, Zenóbia, né? Tudo nome complicadíssimos. Por quê? Para não comprometer, porque o nome não é muito importante mesmo. A importância que nós temos é a nossa personalidade e aquilo que nós fizemos. De que modo invocá-lo, se não o conhecemos? Dai-lhe o nome que quiserdes, o de um espírito superior, pelo qual tendes simpatia ou veneração. Vosso espírito protetor virá a esse apelo, porque todos os bons espíritos são irmãos e se assistem entre si. E aí a gente vê pessoas que foram registradas e que quer trocar o nome, porque não gostou do nome. E aqui nós estamos vendo, né, que realmente não tem importância alguma. E os espíritos superiores, eles têm união. É diferente de quando nós estamos no corpo físico, e eu sempre comento o seguinte: os mestres se convergem e os dirigentes de doutrina se divergem, porque cada um quer ser o dono da verdade.
E ninguém é dono da verdade. Tudo tem a utilidade para aquele que está precisando. Todos são caminhos. Nós podemos, eu sempre comento isso, nós podemos ir para Nova Odessa, para Campinas, por diversas estradas. Nós vamos chegar um pouquinho mais tarde, talvez, mas nós vamos chegar. É o que o Espírito Superior falou ali. Ele está vendo que a pessoa está desviada, o tutelado dele está desviado, mas ele sabe que ele vai sofrer as consequências. E futuramente ele vai alcançar, porque nós nascemos para ser anjo, todos nós. Tanto é que no livro do Espírito está escrito que o átomo de hoje será o anjo amanhã. Como o anjo de hoje foi o átomo antigamente. A vaidade já nasce com o nome, né? Sim. Os espíritos protetores que tomam nomes conhecidos são sempre realmente os das pessoas que usaram esses nomes? Não, mas de espíritos que lhes são simpáticos e que, frequentemente, vêm por sua ordem. Precisais de nomes, então eles tomam um que vos inspire confiança. Quando não podeis cumprir uma missão pessoalmente, enviai vós mesmos um outro que haja em vosso nome. Olha aí, completando o que nós comentamos, né? Só que nós precisamos tomar cuidado com guia. Nós que somos médios, que recebemos espírito. Porque muitas vezes o espírito fala que é fulano de tal, de uma hierarquia alta, e é um espírito obsessor, que está levando a gente no caminho da perdição até. Mas aqui está falando de espíritos protetores, de espíritos superiores. Então o nome não é muito importante. A importância é a hierarquia do espírito. E olha que coisa interessante. Por exemplo, nós temos a mesa mediúnica. Nós temos os espíritos que comunicam a mesa mediúnica. Os espíritos que comandam a nossa reunião aqui, os diretores da reunião, eles só vão permitir que espíritos que os médium tenham condições de ajudar se comuniquem à mesa. Muitos vêm e não se comunicam. Eles são bloqueados. Eles são isolados dentro do centro, porque aqui, como eu falei, existe até uma irradiação muito forte no ar daqui de dentro do Chico Xavier, como de outras instituições. Nós vamos ver isso no livro Entre a Terra e o Céu, do André Luiz, onde nós vemos que os ambientes, eles são purificados de acordo com a vibração das pessoas que estão ali. Então, não tem problema, nós não precisamos temer nada, porque nós estamos com Jesus, e só vai ter assistência àqueles que realmente precisarem e quiserem. Porque muitos vêm, recebem o choque físico e voltam novamente por onde eles estavam. Mas aquilo, de tanto insistir, uma hora ou outra ele é levado e aí o problema se resolve. Quando estivermos na vida espírita, reconheceremos nosso espírito protetor? Sim, porque frequentemente vós o conhecieis antes de encarnardes. Então agora nós vamos dar uma paradinha aqui, nós vamos deixar para a próxima quinta-feira. Só vou, num dos livros muito interessante, o médium, ele pregava a paz, ele pregava a tranquilidade. Ele dizia que nós precisamos ter calma, ele pregava tudo isso, ele falava manso, macio. Aí quando ele chegou em casa, ele foi tomar banho. Era no estado do Rio de Janeiro, ele estava com muito calor, ele entrou para tomar banho e entrou uma mosca junto com ele no box. E aí ele começou a bater nessa mosca com a mão, mas ele não conseguia, passou a mão na toalha. E aí ele bate para cá com a toalha, bate para lá, aí ele escorregou, bateu a cabeça e desencarnou. Desencarnou, e ele era vidente, e ele via. E o espírito que assistia a ele falou, olha, eu te acompanho de outras trajetórias. Então, você vai desencarnar com 65 anos. E aí ele tinha 40. Aí tudo bem, quando ele chega do outro lado, ele reclama. Olha, mas eu vim para cá, era para mim viver 65 anos. Ele falou, então, você combateu tanto que a pessoa tinha que ter calma tudo, e você não teve calma com a mosca. Ele falou, não, mas eu quero voltar lá e quero trabalhar no mesmo centro espírita que eu dava as palestras. Ele falou, não, você vai trabalhar, você vai fazer uma coisa de muita utilidade lá. Ele falou, eu vou dar palestra. Ele falou, não, você vai espantar as moscas, até você chegar na época de encarnar de novo. Então, que Jesus nos abençoe. Nós vamos para a segunda parte. Cada um faz o seu pedido mental.
Vamos agradecer a oportunidade da gente estar aqui mais uma vez. A gente descontrai um pouco, mas são todas lições que estão nos livros espírita. Tudo que nós estamos falando aqui é da doutrina espírita, é para nós, é para a nossa vida. Então vamos fazer o nosso pedido e vamos para a segunda parte. Mais uma vez a gente agradece a presença de todos, mas para a gente ir embora, uma do Divaldo Pereira Franco, porque ele via a freira perto dele, que a gente hoje sabe que é Joana de Ângeles, e ele ficava indignado, ele queria saber o nome dela de todo jeito. Aí um dia ele encontrou uma irmã do terreiro de Umbanda, e ela chegou e falou para ele: Divaldo, eu estou vendo uma freira perto de você, você sabe o nome dela? Ele falou: eu não sei, eu tenho perguntado, ela não me fala nada. Ele falou: mas não é possível que você tenha um guia espiritual e não sabe o nome? Ele falou: eu não sei, e o nome do seu guia espiritual? Ele falou: meu guia não é um guia, é o grupo das 1000 virgens. Aí ele ficou frustrado, porque ele falou: ela tem 1000 guias, e eu não consigo saber nem o nome da minha guia, né? Aí ele questionou a Joana de Ângeles de novo: a senhora não vai me falar o nome? Ela falou: não, eu sou só um espírito amigo. Ele falou: mas fulana de tal lá, a senhora viu, a senhora estava junto? Ela falou que o guia dela é as 1000 virgens. Ela falou: e ela precisa de 1000 mesmo para segurar ela, senão ela vai cair. Você uma só dá conta. Que Jesus nos abençoe. Está encerrada a reunião. Muito obrigado.